Fala, rapaziada, hoje eu vim trazer aqui um assunto muito interessante, que é o que separa os homens dos meninos. Existem atitudes que você toma durante a sua vida que faz você se diferenciar se você virou um homem ou não. Então, se você não tomou todas essas atitudes aqui que eu vou falar no vídeo, você ainda não virou homem, você precisa virar homem, virar macho e ter vergonha na sua cara e assumir os seus BO. E o primeiro ponto é justamente esse: assumir responsabilidade ao invés de evitar a responsabilidade. E como é que você assume responsabilidade? Você dando conta da própria vida, você morando sozinho, você pagando as suas próprias contas, você não dependendo principalmente dos seus pais para fazer alguma coisa, para você ter a sua independência. Eu vejo muita gente hoje que depende do pai ou da mãe para algum tipo de coisa. E esse tipo de gente, em algum momento da vida, vai culpar os pais sobre algum problema que surgir. Então, se minha faculdade não é tão boa, a faculdade que teu pai paga não é tão boa, é culpa do meu pai porque ele não tem dinheiro suficiente para pagar uma melhor. E não é assim que funciona. Você daí passou dos 20, tá ali nos 23, já deveria assumir a tua própria responsabilidade. Se você não tem condição de pagar a tua própria faculdade, você não faz faculdade. Você aprende muito mais vivendo a sua vida, assumindo a sua própria responsabilidade do que jogando a tua responsabilidade para outra pessoa e colocando a culpa disso em outra pessoa. A culpa da sua vida não dá certo em outra pessoa. É por isso que você precisa assumir responsabilidade e não depender de ninguém. Não depender de seus pais, não depender de fulano, de ciclano, de uma mesada, de coisas assim. Se você, obviamente, receber, receba, mas não culpe ninguém que lhe ajuda sobre alguma coisa que deu errado na sua vida. Segundo ponto, falar muito e agir pouco. Isso é coisa de menino. Se você fala demais, eu aqui falo demais, por quê? Porque eu tô passando uma visão para vocês. Mas eu não falo coisas desnecessárias. Eu não, em uma roda de amigos, não tô querendo chamar atenção o tempo todo. Então, assim, você precisa, como homem, aprender a escutar e, principalmente, na sua palavra, você ter o cuidado de proferir aquilo que você vai executar. Então, você não pode, uma coisa que já conecta com um ponto anterior, que é você assumir a responsabilidade, também entra na questão do que você se propõe a fazer, entende? Só colocar aqui no silencioso. Então, se você se propõe a fazer algo, se você promete fazer algo, se você promete pagar alguém, se você promete iniciar um negócio, principalmente para você mesmo, você precisa cumprir isso. Imagina para outras pessoas. Se você não assume a responsabilidade com você mesmo e não assume a responsabilidade com outras pessoas sobre o que você mesmo disse, o que você escolheu sair da sua boca, você não é homem. Você ainda precisa evoluir e uma das consequências que você tem de você não cumprir aquilo que você fala é que nada do que você tentar vai dar certo porque você simplesmente não acredita na tua própria palavra. É isso. Já conecta falar muito e agir pouco com não assumir responsabilidade. Você precisa assumir tudo que você falar. Então, assim, tenha cuidado com o que você vai falar. A palavra, além de ter poder, as pessoas escutam o que você disse e elas não esquecem. Um homem de verdade, ele não tem duas palavras. Ele não fala uma coisa e depois diz, não, eu não disse isso. Se você faz isso, você precisa mudar isso. E o primeiro passo para você mudar isso é você falar menos. Você não tem certeza que vai poder cumprir aquilo que você falou? Você faz o seguinte, você não fala. Você pensou,
acho que eu posso fazer isso, mas eu não tenho certeza, você não fala. É melhor você deixar no vácuo do que você falar uma coisa e não cumprir. Próximo ponto, distração versus construção. Um homem, ele procura construção ao invés de distração. Então, tudo que o homem ele vai fazer tem um propósito. Se um homem ele decide, por exemplo, ir para uma balada ao invés de ficar em casa estudando, tem que ter algum propósito por trás disso. Que muitas das vezes não tem um propósito você ir para a balada. Não tem nenhum propósito mais significativo. Então, é muito melhor você escolher ficar em casa estudando do que ir para uma balada se isso não tem propósito. Se tiver algum propósito, tudo bem. Se não tiver, é melhor você ficar em casa estudando. O homem de verdade, ele equilibra aquilo que tem na vida dele, o que vai trazer benefício. Se ele, por exemplo, pode escolher ir para uma balada e sair com uma mulher, conhecer uma pessoa nova, é muito melhor ele botar isso na balança e entender que quando ele sai com uma mulher, ele vai desenvolver a oratória dele, ele vai aprender sobre uma pessoa, ele vai ter a chance de construir talvez uma família com uma nova pessoa. Então, assim, tudo na vida do homem ele precisa ponderar, até nos momentos de diversão, o que é bom para ele fazer. Se ele vai para uma balada, ou se ele vai sair para jantar com uma pessoa, ou se ele vai sair com um amigo, ou que tipo de amigo ele vai sair. Então, assim, ao invés de escolher só a distração, você precisa escolher a construção. O que é que esse meu momento de diversão ele pode me trazer como benefício na minha vida? Hoje eu vivo uma vida onde os meus momentos de diversão, eles são momentos onde eu também me edifico de alguma maneira. Então, se eu vou escolher sair com alguém, que seja um amigo que vá me agregar algo. Se eu vou escolher sair com um amigo que não tem nenhum futuro, eu prefiro ficar em casa. Ou se eu vou escolher sair com alguém que vai me influenciar a beber álcool, que não é algo benéfico para a minha vida, eu prefiro sair sozinho e tentar conhecer uma outra pessoa, jogar uma sinuca, fazer alguma coisa que tenha algum propósito, que mexa com a minha cabeça, que faça eu evoluir. Escolher construção ao invés de distração. E já conecta com o próximo ponto, que é andar com pessoas que não querem crescer. Se você é menino, você anda com pessoas que não querem crescer. Então, as suas amizades, elas, muitas das vezes, as amizades dos meninos, elas estão baseadas em pessoas que não querem crescer, que têm atitudes e hábitos ruins, drogas, bebida. São atitudes de pessoas que simplesmente não querem crescer ou que estão acomodadas onde estão. Você precisa andar com pessoas que evoluem de alguma maneira na vida e que te incentivem a evoluir. Pessoas que, ao olharem para você, vão ver o que é que você precisa melhorar e vão te dar o toque. Ó, você fez isso, isso não é atitude de homem. Você fez isso, foi uma atitude boa. É uma coisa de macho. Então, pessoas que sempre estão apontando qualidades em outras pessoas que você pode se espelhar e pessoas que também podem apontar defeitos em outras pessoas que você pode aprender com isso. Uma coisa super importante, você se juntar com pessoas que sim querem vencer na vida e querem principalmente evoluir. E próximo e último ponto, que eu vejo muitas pessoas, 90% dos brasileiros ainda desvalorizam o dinheiro. Não entendem a importância de você fazer dinheiro, porque eles vivem em uma matrix onde
você gasta o seu tempo no CLT e recebe uma recompensa ali no final, que na cabeça deles não é dinheiro, é outra coisa. E aí, como eles veem pessoas no mesmo nível, fazendo a mesma coisa, recebendo a mesma coisa, eles se acomodam naquilo e desvalorizam o dinheiro. Então, o que eu vejo muita gente comentando, por exemplo, em um post sobre um estádio de futebol que vai mudar o nome por um patrocinador. Aí o cara vai lá e comenta: ai, vai ser só por dinheiro. Ai, fulano tá fazendo isso só por dinheiro. E coisas normais, não tô falando nem de coisas que são imorais, são coisas fora de ética. Coisas normais que as pessoas realmente precisam fazer por dinheiro. Como ação de marketing, como você ajudar, porque o capitalismo ele tem isso, de você ajudar pessoas e através da sua colaboração você ter uma recompensa financeira. E as pessoas chegam e dizem: tá fazendo isso só por dinheiro. O menino, ele desvaloriza o dinheiro. O menino, ele não quer aprender a fazer dinheiro, ele não quer fazer as coisas por dinheiro também. O dinheiro, ele é importante. Muitas das vezes as pessoas perguntam, né? Existe essa contradição. Você prefere fazer o que você gosta ou algo que te dá dinheiro? E aí muita gente diz: ah, não, prefiro fazer o que eu gosto. Só que o que você gosta, muitas das vezes, vai enjoar na sua vida. E você também gosta de sobreviver. Você gosta de ganhar bem. Então, assim, a sua escolha pelo dinheiro, muitas das vezes não é nem pelo dinheiro. É pela sua família, para a sua família ter uma vida melhor, para você viver mais experiências, para você se tornar mais inteligente. Ou você acha que uma pessoa que nasceu em uma cidade do interior super pequena e viveu toda a vida lá numa cidade pequena porque não tem dinheiro para sair, é mais inteligente do que um cara que viajou 50, 60 países. Um cara que viajou 50, 60 países tem um histórico cultural muito maior do que o cara que viveu toda a vida em uma cidade pequena porque não tinha dinheiro. Então, você ter mais dinheiro, você melhora o seu intelecto, você se torna mais inteligente e as pessoas ao seu redor vão se beneficiar disso. Entende? Então, essa é a visão, são 5 pontos. Vou resumir aqui os 5 pontos de novo. Evitar responsabilidade, coisa de menino. Assumir responsabilidade, coisa de homem. Falar muito e agir pouco, coisa de menino. Escutar é coisa de homem. Distração, coisa de menino. Construção, coisa de homem. Você precisa escolher sempre a sua construção. Andar com pessoas que não querem crescer, coisa de menino. Andar com pessoas com bom network, coisa de homem. E quinto e último ponto, desvalorizar o dinheiro é coisa de menino. Coisa de homem é se construir, melhorar a própria vida e beneficiar as pessoas que estão ao redor. E muito disso vem através do dinheiro. Então é isso.